Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos trabalhar Future Tense, futuro, tempo futuro. Sabemos que, quando a gente trabalha com tipos de tempo verbal, existem 3, propriamente ditos. Past, passado, present, presente, future, futuro. A gente tem uma linha do tempo, nossa timeline, que a gente consegue visualizar o passado, o presente e o futuro. Enquanto nós falamos, podemos nos referir a eventos passados, fazer planos futuros ou descrever ações que estão acontecendo exatamente agora, no presente. Quando estamos falando no presente, mas queremos nos referir a uma ação ou uma ideia em um espaço de tempo no futuro, nós usamos o Future Tense. Aqui agora eu vou falar 2 partes dessa gramática do texto que vocês precisam passar marca-texto para poder fixar bem e gravar, que essa parte é importante. No Future Tense, não importa se a ação, estado ou ideia expressa ocorrerá daqui a 10 minutos ou 10 anos. Deve-se sempre utilizar o Future Tense. Então, acontecendo daqui a 10 minutos ou daqui a 10, 15, 20, 30 anos, vocês vão precisar utilizar o quê? Future Tense, futuro, tempo futuro. Existem algumas expressões que funcionam como marcas de futuro nas sentenças. Assim, fica fácil utilizar o Future Tense. São elas, gente, as 2 frases que eu falei. Não importa se a ação, estado ou ideia expressa ocorrerá daqui a 10 minutos ou 10 anos. Deve-se sempre utilizar o Future Tense. Outra frase que eu quero que vocês passem o marca-texto. Existem algumas expressões que funcionam como marcas de futuro nas sentenças. Quais são essas marcas de futuros? Quando vocês encontram essas palavras, vocês vão entender que está falando de algo que vai acontecer daqui a um determinado momento. Pode ser daqui a 1 hora, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui a 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Então, tendo essas marcas de futuro, essas palavras que eu vou falar agora, trata-se do Future Tense. Vamos lá. Future marks. Marcas de futuro. Tomorrow, amanhã. Next day, next week, next month, next year, e etc. Próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Então, se eu tenho essas marcas dentro da frase, eu sei que eu estou tratando de quem? Do futuro. Pode ser um futuro próximo, quanto pode ser um futuro mais distante, tá? In 10 time, in 10 days, in 5 years. Quando a gente fala in time, in, bota uma numeração na in, 1, 2, 3 e o time. E esse time é dias, meses, anos. Então fica in 10 days, em 10 dias, in 5 years, em 5 meses, em 5 anos, desculpa, em 5 years, em 5 anos. In 15 months, em 15 meses. Então, esse in plus time, o time é o tempo, o dia, o mês ou o ano, ou as horas, ok? Vamos lá. Do you remember? Ao tratarmos do future tense, nós utilizamos estruturas verbais diferentes. Antes de continuarmos, vamos relembrar alguns tempos verbais. I am a dance teacher. She is a dance teacher. Verbo to be, gente, não esqueçam. Am, is, are. Verbo to be. Ou seja, present tense. Presente, tempo presente. Quando usamos verbos no past tense, o próprio verbo sofre alteração para indicar passado. I danced a lot yesterday. I danced a lot yesterday. Quando a gente usa o passado, a gente não acrescenta um auxiliar na forma afirmativa. O que acontece é o
verbo que modifica, né? Acrescentando o ed. Aí a gente tem que lembrar das regrinhas lá do passado, quando a gente acrescenta ed, entre outros, tá? A gente vai utilizar o auxiliar no passado quando for a interrogativa ou a negativa, beleza? Como vocês veem no exemplo aqui, ó. O verbo é to dance, na forma do infinitivo. Se eu quero utilizar o passado, aí eu preciso modificar assim, acrescentar, né, ao verbo o ed ou somente o d. No future tense, o verbo principal da sentença permanecerá na forma infinitiva, sem o to. Observe as possíveis maneiras de se formar o future tense will and going to. Will mais os verbos. Utilizamos o will, gente, aqui, ele é o auxiliar do futuro, tá? Então, vocês vão utilizá-lo na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, vai ser ele mais o verbo. Na negativa, vai ser ele mais a partícula not, tá? Para fazer a frase de negação, de negativa. E na forma interrogativa, é a mesma regra para todos os tempos verbais. O auxiliar fica na frente do sujeito. Vamos lá. Usamos o will para situações hipotéticas no futuro ou quando se quer expressar uma ação voluntária. Gente, uma ação hipotética pode ser que vá acontecer, como também pode ser que não vá acontecer. É algo que você planeje, mas você não tem a plena certeza que aquilo vai acontecer. E uma ação voluntária, né, a própria palavra já diz, é voluntário. É algo que aconteceu assim, vai acontecer do nada, pode acontecer do nada. É importante lembrar que também utilizamos o will para oferecer ajuda quando fazemos algo para alguém ou ao fazer uma promessa. Então, vocês vão passar o marca-texto em todas essa frase. Utilizamos o will até fazer uma promessa. Vamos lá. I will go to the beach on the weekend. Eu irei à praia quando? No final de semana. Então, assim, é algo que eu estou planejando, mas eu não tenho a plena certeza que se vá acontecer. Neste caso, will significa uma pretensão de ir à praia, mas não é certeza que irei, né? Acabei de falar aqui. É a questão de você planejar, mas você não tem a plena certeza que aquilo vai acontecer. É uma pretensão. Eu irei. Não sei se realmente isso vai acontecer. Cristina will send Johnny today's homework. Aqui, Cristina irá voluntariamente enviar a tarefa de casa para Johnny. Ela está dizendo que ela vai enviar todas as tarefas do dia, de todos os dias, para Johnny. Então, ela se voluntariou em enviar. Não foi a Johnny, que pediu, a Cristina que falou que iria enviar. Então, foi algo voluntário. Ok? We will help you paint the living room tomorrow. Eu irei ajudar você a pintar a sala de estar amanhã. No exemplo, will significa que eles estão oferecendo ajuda a alguém para pintar a sala. Então, assim, nós iremos ajudar você a pintar a sala amanhã. Então, se é de ajuda, se é oferecer ajuda, falar que vai fazer junto com aquela pessoa, você vai ajudá-la a fazer alguma coisa, então vocês vão utilizar o will. Johnny won't tell Lucy about the surprise party. Gente, nessa parte aqui eu tenho o will, tá? Mais a partícula not. Porém, nesse caso, quando eu quero juntar os dois, o will e o not, eu vou transformar ele em won't. Won't nada mais é do que negativo, a forma negativa do will mais o not, ok? Eles só estão juntos. Nesta sentença, will significa que Johnny prometeu que não contará a Lucy sobre a festa surpresa que seus amigos estão preparando. Então, é praticamente uma promessa, né? Ele está fazendo uma promessa, como a gente falou aqui, ó. Ao fazer uma promessa, a gente utiliza o quê? Will. Então, a gente viu 4 casos. A pretensão de fazer alguma coisa. Quando a pessoa é voluntária, ela se voluntaria para poder fazer.
quando ela está oferecendo uma ajuda ou quando ela está prometendo fazer alguma coisa. Então, essas são as 4 formas de como e quando você vai utilizar o will, tá? Lembre-se de que quando falamos sobre o future e usamos o will, o verbo sempre estará na forma infinitiva sem o to. O que vem a ser isso, gente? Quando eu utilizo o will, o future tense, não acontece nada com o verbo. Ele não modifica nada. A única coisa que você vai fazer é escrever o verbo sem o to. Lembra que eu já comentei com vocês que quando a gente tem os verbos e antes do verbo tem uma partículazinha to, por exemplo, to go, to throw. Esse to na frente do verbo indica que ele está no infinitivo. Mas quando você vai utilizar o verbo, você não escreve o to. Olha o exemplo. He will go to the party. Não tem o to. They will throw a party. O verbo está normal, ele não sofreu nada. Então, o que acontece com o verbo é que ele vai ser flexionado quando a gente traduz, mas o que mostra que ele está no futuro é o auxiliar dele, will. Então, he will go to the party. Ele irá à festa. É certo dele ir? Não. Tem o dia? Também não. Só está falando que ele vai. É algo hipotético, é algo de pretensão. Pode acontecer como também não. Vamos à estrutura. Forma afirmativa. Will mais o verbo. Sunny will make a sandwich. Forma negativa, ó. Will not mais o verbo. Sunny will not make sandwich. Olha uma setinha para baixo aí, gente. Won't. Won't é a junção do will mais o not. É quando a gente escreve o will e o not junto, vira won't. Interrogative form, forma interrogativa. O auxiliar fica onde? Na frente do sujeito. Então fica will plus subject plus verb. Will mais sujeito mais o verbo. Exemplo. Will Sunny make sandwiches? Entendido? Pessoal, qualquer dúvida, manda mensagem lá no chat pra gente sanar essas dúvidas aí. Won't é a contração do will e not, usada para formar a frase negativa no future tense com will. Básico, gente. É o que eu já falei e aqui só, né, fecha. Won't é a junção do will mais o not. Ok? Short answers. To answer will question, we say yes, I will. Sim, sim, eu irei. Sim, eu colocarei. Enfim, depende do verbo que foi utilizado. No, I won't. Ou no, I will not. Você pode escrever das duas formas. No, I won't. No, I will not. Vamos aos exercícios. O que vocês vão precisar fazer aqui? Completar as frases usando o will mais os verbos que estão dentro do parênteses. Olha bem, vocês podem ter a forma afirmativa, negativa e interrogativa. O que eu preciso que vocês façam aqui? Tenha bastante atenção, porque como eu falei, dentro do parênteses está to be, to dance, to play, to come. Esse to só indica que o verbo está no infinitivo. Ao escrever o verbo, esquece e não coloca o to, ok? Vamos lá. Will é geralmente utilizado para falar de decisões instantâneas ou algo não planejado. Vamos agora a uma outra forma do future tense, do futuro, que é o be mais going to. O que é esse be, gente? É o verbo to be. Vocês precisam utilizar o is, am, are. Então, passo marca-texto aqui porque tem que ser utilizado. Junto ao going to, tem que ter o verbo be. Is, am, are. Usamos going to para referirmos a planos ou intenções que se realizarão no futuro. Enquanto o will são planos que pode ou não
acontecer, o going to já é diferente. É um futuro certo de acontecer. Quando você utiliza o going to, aquilo que você está falando vai acontecer de fato. Ou seja, não é algo hipotético, é algo real. Vai acontecer. Vale lembrar que quando fazemos planos, sejam eles realistas ou não, devemos utilizar o going to para expressar uma ideia futura. Justin Timberlake is going to sing in the graduation party. Olha aqui, antes do going to tem o be, que é o is. É um plano quase certo de acontecer. We are going to. Olha, antes do going to, are. Por quê, gente? Por causa do sujeito we. Já está planejado onde e quando os brinquedos serão vendidos. Então, é algo certo de acontecer. Por isso foi utilizado o going to. It is going to rain. Se as provas de que algo vai ocorrer, usamos going to. Se eu tô vendo, aqui, por exemplo, tá falando que irá chover. Se eu tô vendo que o tempo tá nublado, tá ficando umas nuvens escuras, tá dando aquela brisazinha bem geladinha. Gente, é algo bem provável de se acontecer, uma prova de que vai ocorrer. Então, vamos utilizar going to. Então, o going to é um futuro certo de acontecer. O will é um futuro meio incerto. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Vamos à estrutura. Forma afirmativa. To be, né? Is, am, are. Já até coloca aqui, gente. Sublinha esse to be aqui. Puxa uma setinha aí e coloca. Is, am, are. Mais o going to, mais o verbo. Exemplo. We are going to have a math test. Nós iremos ter prova, teste de matemática. Então, é certo daquilo acontecer. Gente, negativa. We are not going to have a math test. O not, ele fica entre o verbo be e o going to, que é o auxiliar do futuro. We are not going to have a math test. Interrogativa. Quem vai para frente? O verbo auxiliar be. Então, a estrutura é to be, sujeito, going to, verbo. Are we going to have a math test? Are, verbo be. We, sujeito, going to, partícula de futuro. Have, meu verbo ali principal. A math test já é um complemento. Então, essa é a estrutura da afirmativa, negativa e interrogativa da going to. Be plus going to. Verbo to be mais going to. Diferentemente do will, o going to permite outro tipo de contração. Siga as regras de contração do verbo to be. Presta bastante atenção nisso daqui, gente, porque vocês podem escrever junto ou separado, ok? Olha bem, primeira forma, we are, quando eu junto o sujeito mais o verbo to be. We are going to have a math test. Segunda forma, isso na forma negativa, tá? Quando eu junto o verbo be mais a partícula not. We aren't going to have a math test. Negativa também, quando eu junto o verbo be mais o sujeito e deixo a partícula not separada. We are not going to have a math test. Então, essas são as duas formas, as três, na verdade, né? Formas que existem para vocês efetuarem uma contração. É diferente do is? Não. Olha bem. Dan isn't going to have a math test. Dan's not going to have a math test. Então, a gente está falando muito mais da forma negativa que quando a gente tem essas duas contrações. Ok? O verbo to be está presente na estrutura de going to. Então, é preciso seguir as suas regras que concordam com o sujeito da sentença. Assim, quando o sujeito da quando o sujeito da sentença é a terceira pessoa do singular, usamos is. Lembra? He, she, it. A gente utiliza is.
mais going to, mais o verbo. Quando o sujeito da sentença é a primeira pessoa do singular, usamos am. I am. Lembrando? Going to, mais o verbo. E quando o sujeito da sentença é a segunda pessoa ou a terceira pessoa do plural, usamos are. Ou seja, you are, we are, they are. Ok? Mais o going to, mais o verbo. Abaixo a gente tem alguns exemplos, né? I am going through a party. Primeira pessoa do que, pessoal? Do singular. We are going to move to Canada next year. Segunda pessoa do singular ou plural. You are. He is going to watch. She is going to cook. It is going to snow. Terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, a gente utiliza o que? Is. We are going to have lunch together next Monday. Primeira pessoa do plural, nós. We are going to have lunch. They are going to sell their house soon. Terceira pessoa do plural, they are going to. Ok? Vamos agora para respostas. Yes, I'm going to. E tem que ter todo o complemento, tá? Quando a gente tem resposta, não tem short answers para o going to. Então, vai ser respostas completas. Yes, I am going to. Dependendo do qual for a pergunta, coloco o restante. No, I'm not going to. Coloco o restante também. Lembre-se de quando for responder perguntas com going to, siga as regras do verbo to be, gente. Will. Vamos ver aqui algumas regrinhas básicas, né? Ou seja, as diferenças entre os futuros. Will, o be mais going to. Uses. To talk about instant ideas. Falar sobre ideias instantâneas. To talk about voluntary action. Fala sobre ações voluntárias. To offer help. Oferecer ajuda. To promise something to someone. Prometer alguma coisa a alguém. Quando eu tenho essas funções aqui, eu vou utilizar o quê? Will. Uses. Be plus going to. To talk about planned actions. Fala sobre ações planejadas que vão realmente acontecer. To talk about something with visual proof at the moment to talk. Vai falar sobre alguma coisa com uma visão mais ampla, né? Do momento que está se falando. Dúvida, gente? Qualquer dúvida, mandem pelo chat, tá? Que eu vou responder vocês. Exercício 2 é um exercício comentado, então vocês vão para o exercício 3 até o 6, que vai até na página 15. A partir do exercício 7, que é a página 16, a gente vai fazer na próxima aula. Então, hoje vocês farão até o exercício 6 da página 15, ok? Vamos lá. Vocês vão completar as frases utilizando o futuro com going to. Lembra, going to tem que ter o verbo to be antes. Is, am, are. Olha o sujeito, coloca o verbo be e no caso aqui o espaço está bem pequenininho, mas vocês vão ter que completar com bastante coisa. Vamos lá. Verbo be, is, am, are. Going to, mais o verbo que está dentro do parênteses. Como eu já tenho going to, o to que está no parênteses junto ao verbo, por exemplo, to meet, você só vai colocar o meet, porque eu já tenho o to lá junto com going, né, que fica going to. Então, o to que está dentro do parênteses, ele não é utilizado, ele some, beleza? E observa que pode ter frase na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Então, utilize a estrutura certinha. Se não lembrar, volta aqui um pouquinho, ó, e dá uma olhada na estrutura de cada, né, cada fase ali, afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos para o exercício 4. Vocês vão circular a forma do verbo to be correta para ser utilizado com o going to. Então, eu tenho o sujeito, they. Qual o verbo to be correto? Am, are ou is? No caso do they é o are. Então, circula lá na letra A do número 4. Are. They are
going to spend holidays in France. E assim vocês vão fazer para os demais. Olha o sujeito e circula um dos três, o que for correspondente ao sujeito que está iniciando a frase. Beleza? Número 5. Put the verbs in the correct tense to complete the sentence. Vocês vão analisar a frase e vão utilizar a forma correta do futuro. Will ou going to. Ok, people? Tudo bem, pessoal? Ok? Vamos lá. Nosso último exercício do dia. Exercício número 6. A gente tem a letra A, B, C e D. Vocês têm as imagens que vocês vão observar e vão fazer frases utilizando the future tense, tá? Utilizando o futuro, baseando-se aonde? Nas situações presentes nas imagens. Por exemplo, o barco está navegando à noite, o barco está no mar à noite. Então, observa a imagem e fará: o barco irá navegar à noite. O barco irá navegar nas águas geladas. Então, observa a imagem e cria uma frase utilizando the future tense, o tempo verbal futuro, tá? Isso para todas as frases. Observa e faça uma frase em inglês com o tempo verbal futuro. Gente, exercício 7, como eu já falei, a partir dele é para a próxima aula. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, me manda no chat, tudo bem? Tenha uma boa semana, tenha uma boa aula e até a próxima. Tchau, tchau, gente!